Olá, tudo bem? Meu nome é Érica e eu sou professora de português. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre o imperativo, esse modo verbal que em português a gente usa de uma maneira parecida ao espanhol, mas que tem uma formação particular, sim? Bem, então vamos começar vendo primeiro como como a gente poderia definir o imperativo em português, né? Então, para começar, o imperativo é um modo verbal, né? Assim como o indicativo e o subjuntivo. É um modo verbal, né? Não é uma maneira de conjugar. A gente não tem um passado, um presente ou um futuro, né? O imperativo é um modo, é uma maneira de flexionar o verbo para expressar determinadas ideias, né? Nesse caso, uma ordem, um pedido, uma indicação, uma recomendação, e assim por diante. Em português, assim como no espanhol, né, a gente pode usar o imperativo de duas maneiras. O imperativo de maneira afirmativa e o imperativo de maneira negativa. Em português, não importa se você vai usar da maneira afirmativa ou negativa, a flexão vai ser realizada da mesma maneira. Não vai haver uma alteração na flexão se você flexionar no afirmativo ou no negativo. Por outro lado, é importante destacar também que a formação do imperativo sempre vai partir do presente, do presente do indicativo, né, da primeira pessoa, do singular, do presente do indicativo. Bem, então, vamos ver como é a formação, então, agora do imperativo. Então, como eu disse agora há pouco, a gente se forma a partir do radical da primeira pessoa do singular, do presente do indicativo, e aí a gente acrescenta a terminação correspondente. A gente retira a desinência do presente do indicativo e coloca a terminação correspondente do imperativo. Então, aqui tem 3 exemplos. Um verbo da primeira conjugação, né, que se refere a verbos que terminam com ar. O outro exemplo é com verbos da segunda terminação, que se refere a verbos que terminam com er. E o outro é com o verbo da terceira terminação, né, no caso, verbos que terminam com ir. Então, trabalhar. A primeira pessoa do presente do indicativo seria eu trabalho. Então, e aí eu vou colocar a terminação e, emos ou em. Observe que aqui a gente não colocou o pronome eu, né? Porque no imperativo a gente não vai usar o pronome eu, digamos, partindo do princípio que eu não vou indicar uma ordem ou uma indicação para mim, sim? Então, que você trabalhe, que nós trabalhemos, que eles trabalhem. Comer, eu como, que ele coma, que nós comamos, que eles comam. Abrir, eu abro, que ele abra, que nós abramos, que eles abram. Então, veja só, a gente vai ter a terminação e, emos, em, para verbos que terminam em ar, e a terminação amos e ão, para verbos que terminam em er ou em ir, sim? Bem, lembrando sempre que é muito importante colocar, fazer essa primeiro, principalmente quando a gente está aprendendo o modo imperativo, fazer essa passagem para a primeira pessoa do singular. Por quê? Porque existem alguns verbos irregulares no imperativo. E esses verbos, eles vão, se você tentar conjugar só colocando a terminação, conjugar não, flexionar, só colocando a terminação do imperativo, não vai dar certo, ou seja, vai ser uma flexão incorreta. Então, observem só esses verbos. Verbo ser, seja, sejamos, sejam, sim? Verbo estar, esteja, estejamos, estejam. Verbo ir, vá, vamos, vão. Verbo saber,
saiba, saibamos, saibam. Verbo dar. Dê, demos, deem. Verbo haver. Haja, hajamos, hajam. Verbo querer. Queira, queiramos, queiram. Sim? Então, vejam só que esses 7 verbos não obedecem essa terminação que acabamos de ver. Vamos repetir. Verbo ser. Seja, sejamos, sejam. Verbo estar. Esteja, estejamos, estejam. Verbo ir. Vá, vamos, vão. Verbo saber. Saiba, saibamos, saibam. Verbo dar. Dê, demos, deem. Verbo haver. Haja, hajamos, hajam. Verbo querer. Queira, queiramos, queiram. Bem, vamos ver então agora alguns exemplos dos verbos no imperativo. Fale baixo, dando uma indicação, né? Uma ordem. Não fume neste setor, expressando uma ideia de proibição. Observe que nesse caso, o imperativo está no negativo e não houve nenhuma alteração na forma de flexionar. Não fume neste setor. Se eu fosse dizer fume neste setor, seria a mesma coisa. Preencha a ficha antes de subir. Uma indicação, uma orientação. Antes de fazer o check-in, pague a taxa de embarque. Uma condição, né, uma determinação para você, uma orientação para você ir fazendo as coisas. Não esqueça de apagar o ar-condicionado. Um aviso. Garçom, por favor, traga um copo de água. Uma ordem ou um pedido. Feche a janela que vai chover. Um outro pedido, uma outra ordem, uma indicação. Chame o gerente. Veja só, voltando aqui só para fazer destacar aqui esse verbo, o verbo fazer, desculpe, vamos voltar, o verbo fazer, observe que ele tem a conjugação dele no presente, ele vai ser eu trago, por isso que depois eu tenho que colocar a terminação, por isso que é tão importante fazer essa passagem inicialmente para o verbo no presente. Bem, então, como conclusão, o imperativo ele é usado, né, como você viu, para dar indicações e ordens. A flexão do imperativo vai ocorrer sempre a partir da conjugação da primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Como eu comentei agora há pouco no exemplo, né? Eu trago, então, que ele traga, que você traga, que nós tragamos, que eles tragam. Os verbos terminados em er e ir obedecerão à terminação a, amos, ão. E, como a gente viu agora, embora as terminações sejam fixas, esses verbos não vão obedecer a essa regra. Verbo ser, verbo estar, verbo ir, verbo haver, verbo dar, verbo querer e verbo saber. E, finalmente, a conjugação do imperativo afirmativo e do imperativo negativo são iguais. Então, você vai precisar saber somente uma flexão. Não vai haver alteração com outra vogal. Bem, espero que esse vídeo tenha sido útil. Vocês podem consultar, fazer qualquer pergunta no fórum de dúvidas. É importante participar também das aulas presenciais, das aulas sincrônicas, e sempre estamos à disposição no fórum de debate. Bem, espero que tenha sido um útil vídeo e até a próxima. Obrigada.